Aqui fala Sérgio Feitosa, eu sou o autor desse treinamento e autor também do software Switch Gear Design, que foi um software desenvolvido em linguagem Delphi com o objetivo de simular os principais ensaios de alta potência que são feitos em equipamentos como painéis, barramentos, dutos de barras e muitos outros equipamentos para subestações. Esse software ele permite fazer as simulações de ensaios relacionados às forças eletrodinâmicas que acontecem durante o curto-circuito, simular ensaios de elevação de temperatura, simular ensaios de arco interno e ainda fazer simulações de campos elétricos e campos magnéticos dentro de equipamentos ou dentro de subestações completas. Aqui essa é a tela inicial, depois de ser instalado a versão desktop, versão para computadores, é aberta essa primeira tela e na parte de cima, nessa parte azul, estão os principais tipos de testes que podem ser simulados, e nessa parte azul vertical estão os principais tipos de equipamentos. Nessa caixa aqui ao lado esquerdo, para cada tipo de equipamento que está selecionado, estão listados vários projetos que eu vim fazendo ao longo do tempo e que podem servir de base para a realização de outros pelos usuários. Então, por exemplo, MVSW1 é a representação de um painel de média tensão isolado a ar. Quando nós clicamos aqui nesse botão Geometria, nós podemos ver a caracterização desse painel. Quer dizer, um painel isolado a ar, com compartimento de disjuntor, um compartimento de barras, um compartimento de cabos, com todas as características dos nossos painéis convencionais, fabricados por muitos e muitos fabricantes aqui no Brasil. Alterando essas dimensões, as dimensões que caracterizam a geometria, você pode alterar, por exemplo, o tamanho da janela de despressurização que é usada em caso de arco interno. Você pode, nessas informações que estão do lado direito da tela, você pode alterar as dimensões da barra, por exemplo. Esse primeiro conjunto de linha, essa primeira linha, ela diz que cada condutor, e eles estão numerados aqui como 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, em cada fase existem esses 7 condutores. Cada condutor desses é composto de 2 barras de largura 63,5 mm por 10 mm de espessura. O condutor número 7 é formado por uma barra de 100 mm por 10 mm. O material das barras pode ser escolhido aqui, nesse caso são barras de cobre. O material do invólucro pode ser selecionado aqui. Então, de uma forma o valor da corrente de curto-circuito está mostrado aqui, 31,5 kA durante 1 segundo. Dependendo do tipo de simulação, nessa área aqui em branco vão aparecer as correntes nominais, por exemplo, na simulação do ensaio de elevação de temperatura, como daqui a pouco eu vou mostrar. Aqui podem ser colocadas as características, se as barras são barras nuas ou recobertas ou pintadas, e todos os parâmetros que caracterizam um projeto para uma determinada especificação, eles podem ser ajustados aqui nessas telas. Então eu vou desmarcar aqui o botão Geometria e vou mostrar para vocês que eu aqui agora vou fazer uma simulação nesse projeto, que já está pronto, que está marcado aqui, MVSW1, eu vou fazer uma simulação de forças eletrodinâmicas. Então, apertando o botão Resultados, o programa foi rodado e o gráfico da parte superior, ele mostra as forças que estão agindo em cada um dos isoladores que estão suportando os barramentos desse painel. Vocês notam aqui embaixo que está 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7. Esses números, eles dizem respeito a esses
condutores, condutor 1, condutor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por exemplo, os condutores 3, 4 e 5, nesse caso aqui, eles são a representação do disjuntor que está inserido aqui no painel. Então, por exemplo, entre o condutor e o condutor 2, entre o 1 e o 2, existe aqui um isolador. Entre o 3 e o 4, existe aqui um outro isolador. Se nós viermos aqui nessa representação, nós vamos ver que aqui no condutor 1, condutor 2, entre o condutor 1 e o 2 existe um isolador, e as forças que agem em cima desse isolador estão representadas aqui, as forças nas direções X, Y e Z. Então, com essa representação, é possível a um projetista comparar, fazer as contas e comparar esses valores com os valores que são suportados por aquele determinado isolador, pode ser um isolador, por exemplo, de epóxi. Da mesma forma, aqui embaixo, na figura de baixo, aparecem as tensões mecânicas submetidas a que são submetidos os condutores. Então, dessa mesma forma, comparando esses valores aos valores suportáveis por condutores de cobre ou condutores de alumínio, para um projetista com a orientação adequada, ele vai poder atribuir valores, verificar se esses valores seriam suportados em um ensaio ou não, pelas técnicas comuns de projeto. Do lado direito aqui, essa mesma representação é feita aqui para as forças máximas, para as tensões mecânicas. Aqui na parte de baixo aparece, nesse tipo de simulação, a seção reta mínima que tem que ter o condutor para não sofrer recozimento no curto-circuito. E há ainda a possibilidade aqui, se for desejado, de visualizar em 3D os valores dessas forças que foram calculadas. Então aqui, por exemplo, você pode ver ter uma visualização das forças que agem em cada pedaço. Aqui do outro lado tem uma escala, mas embora seja muito interessante, muito bonita essa representação 3D, aqueles gráficos que mostrei antes são muito mais rápidos e fáceis de utilizar na hora de um projeto. Aqui eu mostrei como simularia um ensaio de forças eletrodinâmicas. Poderia ser, por exemplo, um ensaio de elevação de temperatura. Então, notem que quando eu clicar aqui em elevação de temperatura, naquele mesmo equipamento, aparecem algumas outras possibilidades. Aqui apareceu essa caixa, onde são colocadas as correntes nominais que vão circular em cada barra. Apareceu aqui a possibilidade de utilizar ou não ventilação. Então, reparem aqui, por exemplo, se eu não estou usando ventilação, essa área em branco, sabe? Se eu coloco aqui a utilização de ventilação, eu vou poder entrar com unidade de entrada, a área de ventilação, o tamanho das janelas por onde vai fluir o ar, embaixo e em cima do painel, a velocidade do fluido, a velocidade correspondente ao uso de um ventilador. Então, todos os parâmetros, aqui o importantíssimo, a resistência por fase, vista dos terminais dos disjuntores, ou se fosse um painel com fusíveis, poderiam ser as resistências fusíveis. Esses valores aqui, no caso de um ensaio de elevação de temperatura, são fundamentais para os resultados que vão surgir. Então, pode-se ajustar aqui todos os parâmetros de projeto e, por exemplo, aqui, se eu vier e clicar no botão calcular, como eu vou fazer agora, aqui em resultados, o programa vai rodar e vão ser calculadas as temperaturas, as elevações de temperatura, desculpem, ao longo daqueles 7 condutores que eu mencionei. Então, aqui no eixo vertical, eu tenho as elevações de temperatura, no eixo horizontal eu tenho aqueles 7 condutores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como se eles estivessem lado a lado. E se nós relembrarmos lá que naquela figura original, os condutores 3, 4 e 5 são aqueles onde estão localizados o disjuntor, que geralmente é o ponto mais quente que acontece num painel desse tipo, é a conexão do barramento com o disjuntor. Você pode aqui facilmente verificar que nessa região dos condutores 3, 4 e 5 estão os pontos mais quentes do circuito. Então, por exemplo, numa
a conexão de uma barra de cobre com um contato, um terminal de um disjuntor, ela não pode ter uma elevação de temperatura maior, se for uma conexão prateada, maior do que 75K. Então, nesse caso, esse valor está aqui. O maior valor que aconteceu lá ao longo desse barramento nessa região foi 62. 62 é abaixo de 75, então eles teriam teria um comportamento satisfatório nos ensaios. Da mesma forma, aqui do lado direito, esses mesmos valores que aparecem aqui, nos pontos A, B, C, D, E e F, aparecem aqui já separados, de uma forma de fácil visualização, e esses valores são exatamente os valores correspondentes àqueles pontos que são listados na norma IEC para serem comparados e se identificar se o equipamento passou ou não no ensaio. É possível também, no ensaio de elevação de temperatura, fazer aquela verificação da visualização no sistema 3D, com as temperaturas, inclusive dos fluidos. E para todos os equipamentos, como eu vou mostrar, o comportamento é relativamente parecido com esse. Eu posso ainda, vou clicar de novo em geometria, e posso ainda fazer uma simulação, além dessas aqui, que pelo vídeo ser curto eu não vou mostrar agora, de uma simulação de arco interno, sobre pressões causadas pela ocorrência de um arco interno. Então, nesse exemplo aqui, notem como é arco interno, já não aparece mais aqui a corrente nominal, que ela é importante para o ensaio de elevação de temperatura, mas não para o arco interno. As outras características que são relacionadas, são importantes para as questões de arco interno, elas aparecem aqui nessa pequena caixa embaixo, os materiais utilizados, a duração do ensaio, em que compartimento que vai ser feito o cálculo, os volumes externos ao painel, a corrente, de curto-circuito, as durações, todos esses dados estão representados aqui. E se eu fizer essa simulação do arco interno, eu vou clicar aqui na aba Resultados, o programa vai fazer o cálculo da curva de sobrepressão que está correndo dentro daquele compartimento, dentro daquele painel, e essa curva, os valores que são obtidos aqui na curva são os valores que vão ser comparados com valores que nós já, ao longo do tempo, viemos estudando e verificando que são aqueles valores suportáveis para que uma porta não se abra ou para que não seja empenada de forma excessiva as placas do invólucro. E uma série de outros parâmetros são calculados aqui que vão gerar as informações suficientes para você estimar se o equipamento passaria ou não no ensaio real feito no laboratório. E esse é um aspecto importante. Todas essas simulações, esses resultados, eles estão bem demonstrados em uma série de relatórios que aparecem aqui no site. Então, explicam como foram feitas as contas, explicam determinados equipamentos que foram usados de comparação, e esses valores foram comparados com ensaios de laboratório com erros geralmente numa faixa de diferença entre o valor da simulação e o valor do ensaio menor do que algo da ordem de 5%. Então, é uma ferramenta extremamente útil para você prever e ajustar seu projeto antes de ir para o laboratório fazer os ensaios que são muito onerosos e necessários, mas você pode ir para o projeto já com uma razoável certeza do resultado que vai obter no laboratório. E esse índice de acerto é algo bastante superior a 95%. E esses valores todos têm sido validados e estão apresentados abertamente nos documentos que estão na seção publicações desse site. Então, aqui eu mostrei para esses 3 ensaios o que seria feito no equipamento de média tensão, mas repare aqui que o software pode lidar também com painéis de baixa tensão, compartimento de disjuntor de um painel de baixa tensão, fazendo exatamente o mesmo compartimento, clico em geometria, compartimento das gavetas de um painel de baixa tensão, duto blindado, onde da mesma forma podem ser colocados todos os aspectos
o tipo de barra, se a barra fica na vertical, como essa daqui, ou na horizontal, materiais diversos, você pode simular o que você imaginar nesses vários tipos de equipamentos e até mesmo em subestações inteiras, como nesse caso daqui, calcular esforços eletrodinâmicos, elevações de temperatura, tem uma flexibilidade muito grande, tanto nos tipos de ensaios como nos tipos de equipamentos. Aqui um duto blindado trifásico, onde você pode simular cada material, você pode fazer as possibilidades, eu acho que cobrem praticamente todos os equipamentos que a gente precisa ensaiar em laboratórios. Alguns poucos ainda são recentes, nós estamos ajustando, mas para esses equipamentos todos é possível você fazer as simulações que eu demonstrei nesse curto vídeo. Para mais informações, pode entrar em contato comigo no e-mail que está indicado no site, ou ler as publicações que podem ser baixadas gratuitamente, que tem uma grande gama de informações a respeito desse assunto. Essa versão que eu estou mostrando é a versão para desktop, quer dizer, para computadores de mesa, não é a versão em que te permite usar esse mesmo software pela web. E essa eu vou mostrar um pouco mais à frente nesse vídeo. Muito obrigado. Esta é a versão para a web feita para o software SwitchGear Design. E esta versão ela busca ela está sendo implementada agora em 2019, nesses últimos meses. Nós levamos algum tempo para fazer a conversão da versão em desktop para a versão web, e basicamente ela faz exatamente os mesmos cálculos, visa ter exatamente a mesma aparência, ser exatamente o que faz a versão desktop. Porém, a necessidade que as pessoas têm hoje de poder acessar o software de vários computadores, acessar mesmo pelo telefone celular, nos motivou a desenvolver essa versão para a web. Ela ainda está passando por aperfeiçoamentos. Um exemplo é a parte de visualização em 3D ainda não está implementada, vai estar implementada no máximo em 2 ou 3 meses. Alguns itens, por exemplo, como os gráficos, que são muito claros, muito bem definidos na versão desktop, ainda estão sendo aperfeiçoados, porém todos os resultados que a gente consegue ver na versão desktop, eles já são possíveis de ver com clareza aqui nessa versão para a web. Quando você acessa o site da Cognitor, você vai acessar uma tela parecida com essa, e para acessar essa tela aqui, você não tem necessidade de ter os créditos para uso do software. Esse software, na versão web, ele é para utilização, você compra créditos que são da ordem de 6 euros por hora, e em 1 hora de simulações você consegue fazer 20 simulações, se você é uma pessoa com alguma experiência, sem nenhum problema, 20 diferentes tipos de simulações. E só para fazer uma simples comparação, se você vai fazer um ensaio de elevação de temperatura em um laboratório, normalmente, na melhor das hipóteses, para um equipamento que não seja muito grande, você vai esperar algo parecido com 6 horas para que o equipamento seja montado, e depois disso mais umas 8 horas com o ensaio realmente sendo executado, com a corrente passando. Então, nas simulações você consegue ter um rendimento excepcionalmente elevado e, claro, a um custo muitíssimo mais baixo. Mas nessa primeira página do site você tem várias possibilidades aqui de verificar detalhes a respeito do uso do software. Todos eles estão em inglês, espanhol e português. Você pode ver detalhes como obter os créditos, detalhes a respeito do SwitchGear Design, aqui a descrição, um vídeo de como utilizar os equipamentos e testes que podem ser feitos, os relatórios mostrando a validação, quer dizer, mostrando a comparação entre os resultados de simulações e testes reais feitos em laboratório.
Eu já uso esse teste há muitos e muitos anos, prestando serviço para fabricantes que já testaram seus equipamentos em laboratórios como o CEPEL, laboratórios internacionais. E então essa validação está muito bem condensada em dois dos relatórios que vocês podem ler aqui nessa parte. As condições de uso. E aqui nessa tela você pode ver os vários tipos de equipamentos que podem ser simulados usando o software. E basicamente esses equipamentos eles cobrem toda a faixa de equipamentos normalmente encontrados em subestações. Voltando aqui à tela anterior, quando você já está bem informado, principalmente nas primeiras vezes, já leu a respeito das possibilidades de uso do Switch Gear Design, do software desse disco, tem alguns outros softwares aqui também, você já sendo um cliente registrado e tendo créditos disponíveis, você consegue ter acesso à área de software. Então você vai digitar aqui o seu nome de usuário, vai digitar a sua password e vai chegar numa tela como essa daqui. Nessa tela, vocês notam que é diferente da primeira tela da versão desktop do software. Na versão desktop havia aqui na parte de cima uma caixa azul com os equipamentos que podem ser ensaiados, e aqui nessa área, mais ou menos, havia uma caixa com os tipos de equipamentos que podem ser ensaiados estavam aqui nessa caixa vertical, e os tipos de ensaios que podem ser simulados estavam aqui nessa caixa horizontal. E nessa versão para web, você tem já aqui do lado esquerdo todos os tipos de equipamentos e os mesmos de antes, que podem ser simulados, e para cada um deles você tem aqui na subárvore os tipos de testes que podem ser simulados. Então, por exemplo, se você quer fazer uma simulação de um ensaio de forças eletrodinâmicas num equipamento MV-SW1, que é um painel isolado a ar de média tensão, basta você clicar aqui na Electric Dynamic Force e vai aparecer para você uma tela quase igual à que aparecia na versão desktop. Tem alguma diferença apenas no posicionamento dessas caixas, mas do lado esquerdo você tem a geometria do equipamento, do lado direito os materiais e tipos de barras que são utilizados. Aqui na parte central você tem uma lista dos projetos que já estão guardados no banco de dados e a possibilidade aqui de criar novos projetos. Tem uma outra caixa aqui onde você pode dar a partida para realizar a simulação. Então, como eu selecionei equipamento MV-SW1, teste de forças eletrodinâmicas, ao clicar aqui, eu vou fazer o cálculo, as simulações dos ensaios de forças eletrodinâmicas e vou ter esses resultados apresentados aqui nessa caixa, exatamente como eram apresentados na versão para desktop. Os gráficos ainda não estão no formato que vão estar daqui a uns 2, 3 meses. A nossa intenção é que esses gráficos fiquem exatamente com a mesma aparência que tinham lá na versão que tem na versão desktop. Para isso não é tão simples de fazer, e nós estamos fazendo esses aperfeiçoamentos. Nessa versão para a web também nós não implementamos ainda aquela visualização em 3D que existe na versão desktop, mas também em breve, em poucos meses, nós vamos ter isso funcionando também.